Nas sombras da lei, a história oculta da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. Em meio a corredores silenciosos e arquivos empoeirados, desenrola-se a história de duas forças policiais brasileiras, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. Essa narrativa, envolta em mistério e críticas veladas, revela origens comuns, rupturas políticas e uma saga contínua por reconhecimento e igualdade. Vamos agora adentrar esta trama sombria, do nascimento das instituições aos conflitos que ecoam até hoje nas delegacias e nos gabinetes do poder. Origens e evolução. A gênese da Polícia Federal remonta aos anos turbulentos do Estado Novo. Em 28 de março de 1944, sob o governo de Getúlio Vargas, a então Polícia Civil do Distrito Federal, sediada no Rio de Janeiro, à época capital do país, foi transformada no Departamento Federal de Segurança Pública. Essa mudança atendeu à necessidade de uma polícia de alcance nacional, capaz de ir além dos limites da capital. O Departamento Federal de Segurança Pública nasceu com dupla missão: manter a ordem no Distrito Federal de então e atuar em âmbito nacional em áreas como Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras. Nos anos seguintes, o Departamento Federal de Segurança Pública expandiu suas atribuições. Em 21 de abril de 1960, a capital federal foi transferida para a recém-inaugurada Brasília. Esse evento marcaria profundamente a evolução das duas corporações. Muitos integrantes do DFSP recusaram a transferência para Brasília, preferindo ficar no Rio de Janeiro, que se tornara então o estado de Guanabara, e a integrar a nova Polícia Civil local daquele estado. Essa debandada deixou a força em Brasília carente de pessoal e de recursos. Arquivos inteiros e departamentos importantes permaneceram no Rio, como a Divisão de Polícia Política e Social, cujos agentes passaram a servir ao governo estadual, embora continuassem atuando nacionalmente. Para suprir a ausência, o DFSP incorporou a Guarda Especial de Brasília, criada em 1958 para policiar o canteiro de obras da nova capital, unindo então tradição e o improviso, no esforço de manter a lei em terras desabitadas. A década de 1960 foi agitada. Com o regime militar instaurado em 1964, ganhou força a ideia de adotar o Departamento Federal de Segurança Pública de jurisdição verdadeiramente nacional. Ainda em 1960, um projeto de reorganização foi encaminhado ao Congresso, visando moldar o DFSP nos padrões de agências como o FBI norte-americano. A consolidação veio com a Lei número 4.483, de 16 de novembro de 1964, que reestruturou o DFSP e lhe conferiu alcance em todo o território brasileiro. Pouco depois, a Constituição de 1967 renomeou oficialmente o órgão para Departamento de Polícia Federal, definindo em lei suas funções. Nascia assim a Polícia Federal moderna, herdeira da antiga polícia da capital e forjada pelos ventos políticos da ditadura. Paralelamente, a Polícia Civil do Distrito Federal, tal como a conhecemos hoje, começava a tomar forma. Com Brasília estabelecida como capital do país, tornou-se necessário um corpo policial dedicado exclusivamente aos crimes comuns do DF, distinto da Força Federal. No final dos anos 1960, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal foram instituídas como forças separadas, marcando a cisão definitiva da antiga Polícia Unificada. A Polícia Civil do Distrito Federal emergiu para assumir o papel de polícia judiciária local no Distrito Federal, enquanto a PF se dedicaria aos crimes de interesse da União. A partir daí, cada instituição seguiu seu caminho. A Polícia Federal expandindo suas operações pelo país e a PCDF enraizando-se nas quadras e setores de Brasília. Mas, apesar de seguirem trajetórias distintas, as duas jamais se desvencilharam completamente de suas origens entrelaçadas. Relação histórica entre PF e PCDF. A relação entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal é marcada por uma origem comum e uma separação carregada de contexto político. Ambas descendem do mesmo tronco institucional, o antigo Departamento Federal de Segurança Pública, responsável pela segurança na capital e embrião da Polícia Nacional. Pode-se dizer que eram uma única polícia, dividida pela mudança da capital e por interesse de Estado. Quando Brasília nasceu, o DFSP se viu dividido em dois caminhos.
órgãos. De um lado, surgia a Polícia Federal, destinada a atuar em nível federal. De outro, formava-se a Polícia Civil do Distrito Federal, para continuar a missão policial no âmbito distrital. Os motivos da separação foram tanto geográficos quanto políticos. A transferência da capital para Brasília forçou a criação de uma estrutura local de polícia na nova cidade, ao mesmo tempo em que evidenciou a necessidade de uma força federal apartada das questões regionais. O governo federal, especialmente durante o regime militar, desejava centralizar o combate a ameaças nacionais, como espionagem, subversão e tráfico, em uma única corporação própria. Assim, a Polícia Federal foi concebida para ser o braço investigativo da União, enquanto a PCDF permaneceu cuidando dos delitos comuns na capital, sob a órbita do governo do DF, ainda que financiada pela União. A separação formal se consolidou no fim dos anos 60, e segundo registros históricos, os policiais do antigo Departamento Federal de Segurança Pública puderam escolher o seu destino: permanecer na PCDF nascente ou migrar para a nova Polícia Federal, com a garantia de que não sofreriam perdas salariais ou de carreira ao fazer esta escolha. Essa transição cuidadosa visava manter a justiça entre os colegas de farda, ao menos naquele momento inicial. Entretanto, a ruptura não foi isenta de traumas. A tradição e a memória da instituição única persistiram. No início da capital da República éramos uma única polícia que foi dividida. Não é só uma questão histórica, é uma questão legal, afirma a delegada Cláudia Alcântara do Sindepo-DF, reforçando que a divisão PF-PCDF está gravada tanto na história quanto no ordenamento jurídico brasileiro. Hoje, apesar de ser paradas por jurisdição, PF e PCDF ainda são frequentemente chamadas de instituições co-irmãs, lembrando essa origem partilhada e a cooperação que as unem em muitas operações, mas também carregam em sua relação as marcas de rivalidades e comparações inevitáveis de quem partilhou o mesmo berço. Natureza judiciária. Semelhanças e diferenças. Apesar de seguirem caminhos distintos, tanto a PF quanto a PCDF são polícias judiciárias por essência e definição constitucional. Isso significa que ambas atuam como polícia investigativa, encarregadas de apurar infrações penais e auxiliar o poder judiciário na persecução criminal. Em outras palavras, não são forças de policiamento ostensivo, como a polícia militar, mas sim as que investigam crimes, coletam provas e desvendam casos sob a tutela da lei. Entretanto, suas funções judiciárias diferem no âmbito de atuação. A Polícia Federal é, pela Constituição, a Polícia Judiciária da União, dedicada a investigar crimes federais ou de interesse nacional. São eles os delitos que atentam contra a União, seus órgãos e autarquias, bem como crimes que ultrapassam as fronteiras de um Estado, como o tráfico internacional de drogas, terrorismo, contrabando, crimes cibernéticos transacionais, entre outros. Cabe à PF proteger as fronteiras do país, reprimir o crime organizado de alcance nacional e mesmo exercer funções administrativas, como controle migratório e a emissão de passaportes. Já a Polícia Civil do Distrito Federal exerce as mesmas funções investigativas, porém limitadas ao território distrital. Assim como as polícias civis dos estados, a PCDF apura crimes como roubos, homicídios, corrupção local e outros delitos comuns ocorridos dentro do Distrito Federal. A principal diferença, portanto, está na jurisdição. Enquanto a PF mira o que ameaça a federação como um todo, a PCDF enfrenta o submundo do crime nas cidades satélites e no plano piloto de Brasília. Em complexidade, porém, os desafios investigativos se equiparam. Um caso de corrupção no DF pode envolver altas autoridades, assim como a PF lida com crimes intricados. Ambas as corporações empregam delegados, agentes, peritos e escrivães em suas missões, muitas vezes com formação similar na Academia Nacional de Polícia. Formalmente respondem a governos distintos, a PF ao Ministério da Justiça e a PCDF ao governo do Distrito Federal. Mas a PCDF possui uma peculiaridade: ela é organizada e mantida pela União, conforme estabelece o artigo 21, inciso 14 da Constituição. Essa singularidade reforça seu laço com a irmã federal e é o ponto central nos debates sobre salários e recursos. Em suma, PF e PCDF são dois lados de uma mesma moeda investigativa. Sim, ambas são polícias judiciárias,
guardiãs da lei nas sombras, uma no palco nacional, outra no teatro particular da capital. Quando seus caminhos se cruzam, como em uma grande operação envolvendo autoridades federais e locais, elas atuam de forma complementar, cada qual dentro de sua esfera, mas unidas pelo propósito comum de fazer a justiça prevalecer. Conflitos e questões salariais, a paridade perdida. Por trás das insígnias e distintivos há uma batalha silenciosa que afeta a moral das tropas. A disparidade salarial entre cargos equivalentes da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje, a diferença é palpável. Um agente em início de carreira na PF recebe cerca de R$ 13.649,53, enquanto um agente da PCDF ingressa com R$ 11.085,72, uma diferença de mais de 23%. Nos postos mais altos, o abismo ainda existe. Delegados, peritos criminais e médicos legistas de classe especial da PCDF chegam a R$ 30.542,92 mensais, ao passo que seus equivalentes na Polícia Federal alcançam R$ 33.721,23, aproximadamente 10% a mais. Esses números revelam um fosso que se abriu nos últimos anos e alimentam um clima de insatisfação e injustiça. Nem sempre foi assim. Até 2016 vigorava uma paridade salarial entre as duas corporações, um acordo tácito de isonomia que vinha desde as décadas anteriores. Quando a PF conquistava um reajuste, a Polícia Civil do Distrito Federal era contemplada de forma equivalente e vice-versa. Essa simetria reconhecia na prática o parentesco institucional e a igualdade de importância entre as polícias. Contudo, em 2016 ocorreu a ruptura. A União concedeu um reajuste à Polícia Federal, mas a PCDF ficou de fora desse aumento. Fontes ligadas ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal relatam que não houve acordo político para estender o reajuste aos policiais do DF naquele ano, rompendo então uma tradição de décadas. O resultado foi anos de defasagem salarial para os quadros da Polícia Civil, que viram seus contra-cheques ficarem para trás enquanto os colegas federais avançavam. A partir de então, a disparidade só aumentou, chegando a ultrapassar 30%. Houve momentos em que a diferença nos subsídios bateu em 34%, gerando revolta e um sentimento de traição entre os policiais civis do Distrito Federal. Protestos velados e abertos ocorreram. Palavras de ordem como "isonomia já" ecoaram nos pátios das delegacias. A questão salarial tornou-se não apenas um debate econômico, mas um embate político. Governadores do Distrito Federal e bancadas parlamentares buscaram negociar com o Planalto soluções para recompor os salários. Em 2019, por exemplo, o então governador Ibanez Rocha enviou um pedido de reajuste de 37% ao presidente da República, na tentativa de recompor a paridade perdida. Apenas parte disso se concretizou. Por medida provisória, foi dado um aumento médio de 18% aos policiais do Distrito Federal, fracionado em parcelas. Embora tenha amenizado o problema, reduzindo a diferença para cerca de 10%, o fantasma da disparidade voltou a rondar. A PF já tem novos reajustes escalonados garantidos em lei até 2026, o que pode alargar o abismo novamente. Os fatores por trás da perda da paridade são tão complexos quanto os labirintos da burocracia. Em parte, deve-se à singular situação administrativa da PCDF. Embora paga com recursos federais, sua folha depende de articulação política específica, diferente das carreiras tipicamente federais. Em 2016, o país vivia crise fiscal e transição de governo. A prioridade dada à segurança federal não se estendeu à força distrital. Analistas apontam falta de vontade política e equívocos administrativos. Um compromisso histórico foi esquecido nos gabinetes de Brasília. Fato é que a quebra da isonomia contrariou um acordo implícito que remontava a criação das duas polícias e deixou ressentimentos. Estamos simplesmente buscando o que, além de uma promessa, é um direito que nos foi arrancado. Desabafa Enoque Venâncio, presidente do Simpol-DF, sobre a luta para reverter o prejuízo sofrido. Hoje, a disparidade salarial continua a ser objeto de negociações tensas e debates acalorados. Sindicatos da PCDF pressionam incessantemente por soluções, seja via mesa de negociação permanente entre GDF e União, seja por iniciativas legislativas que vinculem os reajustes de ambas as corporações. Trata-se de uma ferida aberta, que expõe não apenas
apenas uma questão de folha de pagamento, mas a valorização de profissionais que arriscam a vida diariamente, seja nas vielas do DF ou nas fronteiras do país. Justificativas e impactos da equiparação salarial. Diante desse cenário, quais são os argumentos a favor da equiparação entre PCDF e PF e que impactos teria alcançá-la? Não se trata apenas de uma demanda corporativista, mas de uma reivindicação apoiada em fundamentos legais, funcionais e estratégicos sólidos. Compromisso constitucional e legal. A Constituição Federal estabelece que cabe à União organizar e manter a PCDF, ou seja, os policiais civis do Distrito Federal são pagos com recursos da União, assim como os federais. Há, portanto, base jurídica para argumentar que deveria haver isonomia. Afinal, duas instituições custeadas pelo mesmo cofre federal e com origem conjunta não deveriam ter tratamento tão dispar. Quando da separação original, garantiu-se aos policiais do DF-SP que não teriam prejuízo salarial ao optar pela PCDF, um pacto que a falta de paridade rompe. Restabelecer a equiparação seria honrar esse compromisso histórico e constitucional, atribuições semelhantes e equivalência de funções. Na essência, PCDF e PF desempenham tarefas análogas, investigação criminal e polícia judiciária, diferenciando-se apenas pela jurisdição. Ambos os policiais elucidam crimes, prendem criminosos e protegem a sociedade, lidando com casos complexos que exigem alta qualificação. Os desafios enfrentados são comparáveis, seja desmantelar uma rede de tráfico internacional ou uma quadrilha violenta atuante no Distrito Federal. Assim, não há justificativa técnica para remunerar tão diferente profissionais que têm formação similar e cujas responsabilidades se equiparam em importância. A paridade salarial reconheceria essa equivalência de valor e responsabilidade. Histórico de paridade e reconhecimento pretérito. Por décadas, as remunerações de PF e PCDF seguiram um padrão semelhante, refletindo o entendimento de que eram carreiras irmãs. Essa prática criou uma legítima expectativa e um direito consuetudinário dentro das corporações. A ruptura recente é vista como uma distorção histórica. Restaurar a paridade não seria conceder um privilégio novo, e sim corrigir uma anomalia surgida nos últimos anos, retomando um equilíbrio que já existiu. Diversas decisões administrativas e mesmo judiciais ao longo do tempo têm reforçado o princípio de tratamento isonômico entre as duas instituições, sinalizando que a equiparação é mais que uma pauta sindical, é um reconhecimento justo. Impacto na segurança pública e na carreira. Manter a disparidade traz consequências reais: desmotivação, evasão de talentos e enfraquecimento institucional. Uma pesquisa recente indicou que quase metade dos policiais civis do DF, cerca de 48,6%, planejam deixar a corporação em busca de carreiras mais bem pagas antes mesmo da aposentadoria. O efetivo da PCDF já encolheu significativamente. Perdeu cerca de 911 agentes em 10 anos, resultando em um déficit operacional de 18%. E 84% dos policiais avaliam frequentemente mudar de profissão, devido a salários defasados e sobrecarga de trabalho. Esse êxodo silencioso ameaça a capacidade da PCDF de cumprir sua missão, colocando em risco a segurança da população do Distrito Federal. Equiparar os salários teria o efeito imediato de estancar essa sangria de efetivo, aumentando a retenção de pessoal qualificado. A carreira na PCDF voltaria a ser atrativa, diminuindo a perda de investigadores experientes para outras áreas do serviço público, ou até mesmo para a PF. Com quadros mais completos e motivados, a qualidade das investigações e do atendimento à sociedade tende a melhorar, fortalecendo a segurança pública na capital do país. Valorização e moral institucional. Além dos argumentos pragmáticos, há um aspecto moral. Os policiais civis do DF se sentem desvalorizados e traídos pela quebra da paridade. Restaurá-la teria um impacto positivo na autoestima e na cultura organizacional da PCDF. Profissionais mais valorizados tendem a se empenhar ainda mais em seu trabalho, reforçando o compromisso com a sociedade. Por outro lado, a cooperação entre PF e PCDF também sairia fortalecida, eliminando ressentimentos. As duas polícias poderiam atuar ainda mais unidas contra o crime, sem que uma se sinta inferiorizada em relação à outra. Em última análise, equiparação salarial não é só questão de folha de pagamento, mas de justiça e reconhecimento. Um investimento que poderia render dividendos em motivação, eficiência e segurança para a população. Em síntese, a paridade salarial entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal é defendida como uma medida de correção histórica e de gestão inteligente da segurança pública.
pública. Seus defensores a enxergam como um remédio contra a sangria de recursos humanos, em um ato de justiça para com duas instituições que nasceram juntas. Seus críticos, por outro lado, alegam o peso orçamentário e o efeito cascata que poderia gerar em outras polícias estaduais, argumentos que também permeiam os bastidores desta discussão. Resta saber se, nos próximos capítulos desta saga, a equiparação prevalecerá, fechando uma ferida aberta desde 2016, ou se a disparidade continuará a assombrar os corredores das delegacias do Distrito Federal. No crepúsculo entre a história e a atualidade, PF e PCDF seguem de braços dados e punhos cerrados. A narrativa de suas origens comuns, da separação forçada e da luta por igualdade salarial é quase cinematográfica. Envolve poder, lealdade, intrigas políticas e, acima de tudo, a busca por justiça, tanto nas ruas quanto dentro das próprias instituições. Enquanto essa história dark prossegue, uma coisa é certa. Nas sombras da lei, essas duas polícias escrevem juntas um capítulo complexo da segurança pública brasileira, oscilando entre a cooperação e a competição, entre o passado compartilhado e o futuro que ainda reservam. E cabe a nós, como sociedade, acompanhar criticamente esse enredo, cientes de que, ao iluminar seus detalhes obscuros, fortalecemos a transparência e cobramos o valor devido àqueles que nos protegem. Agora que você conhece os bastidores dessa história silenciosa, uma pergunta fica no ar. Quantas outras verdades seguem escondidas nas sombras da lei? Se essa história te impactou de alguma forma, não deixe de apoiar o nosso trabalho. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa conhecer os bastidores da segurança pública no Brasil. Se esse conteúdo fez sentido para você, mostre que está do lado da informação que importa. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes, informativos e que vão além do corte. Nos vemos no próximo episódio.